Quarta-feira, 4 de março, você confere no seu Jornal da Rede. Quinto dia de guerra no Oriente Médio. Alcolumbre mantém decisão de quebrar o sigilo bancário e fiscal de Lulinha. Tem a Expo RH 2026 na ENIAC em Guarulhos. E esse é o Modo Economia com Marcos Vinícius. Está no ar o seu jornal. A guerra no Oriente Médio chegou hoje ao seu quinto dia com uma escalada sem precedentes. Israel lançou uma nova onda de bombardeios contra Teherã e atingiu o prédio onde estava reunida a cúpula que escolheria o novo líder supremo do Irã. Até o momento, mais de 1.000 mortes já foram confirmadas, apenas em território iraniano. Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra bases americanas no Catar e no Kuwait, além de reivindicar um ataque ao consulado dos Estados Unidos em Dubai. O presidente Donald Trump afirmou que é tarde demais para qualquer negociação e que a capacidade militar persa está sendo devastada. A crise também atinge a economia mundial. Com o bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã, o preço do petróleo disparou e pode chegar a $200 o barril. No Brasil, o dólar fechou em alta de quase 2%, cotada a R$ 5,26, enquanto a Bolsa de Valores despencou com o cenário de incerteza global. Na verdade, tudo vai despencar, né, gente? Vai ser um problema aí que já está atingindo o mundo todo. Mas agora vamos falar só do Brasil por enquanto. O clima esquentou no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve a decisão de quebrar os sigilos bancários e fiscal de Lulinha, filho do presidente Lula. A medida foi aprovada pela CPMI do INSS e gerou uma verdadeira confusão entre os parlamentares. Eu vou explicar para vocês. A base governista tentou anular a votação, alegando que houve erro na contagem dos votos durante a sessão, que terminou em empurra-empurra e até troca de socos. Alcolumbre rejeitou o pedido, afirmando que os 14 votos contrários não seriam suficientes para derrubar a quebra de sigilo, que exigia no mínimo 16. Dentro do governo, as opiniões se dividem. Enquanto o líder Randolph Rodrigues afirmou que se curva a decisão, os deputados Alencar Santana e Rogério Correia criticaram duramente a medida, dizendo que o regimento interno foi violado. O caso reforça a tensão política em Brasília e deve movimentar os próximos passos da comissão. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta segunda as regras que vão reger as eleições de 2026. Tem muita coisa esse ano, inclusive eleição em outubro. Grande novidade é a regulamentação rigorosa do uso de IA nas campanhas. O TSE proibiu o uso de conteúdo sintético para criar notícias falsas ou para propagar violência política contra a mulher. Na verdade, isso aí não deveria nem ser pauta de discussão, né? Lógico que é proibido, né? O calendário eleitoral também já está definido. Olha, o primeiro turno será no dia 4 de outubro. Uma regra importante estabelece que nas 72 horas antes do pleito fica proibida a circulação de qualquer conteúdo novo gerado por IA que modifique imagens ou vozes de candidatos. Os provedores de internet serão responsabilizados caso não removam conteúdos irregulares imediatamente. Além das regras tecnológicas, o tribunal inovou ao criar o Estatuto da Cidadania, que reúne todos os direitos e deveres do eleitor em um só documento. Também foi garantida a destinação proporcional de recursos e tempo de propaganda para candidaturas indígenas. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, destacou que as normas garantem equilíbrio e segurança para as próximas eleições. Vamos falar de uma pesquisa reveladora? Olha, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quarta, aponta que 13% das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil tinham medidas protetivas quando foram mortas. Em São Paulo, o cenário é ainda mais alarmante. Mais de 21% das vítimas já possuíam proteção judicial vigente. Segundo especialistas, o problema não está na lei, mas na falha de fiscalização pelo Poder Executivo, por isso muitas mulheres até desistem aí de colocar medida protetiva, né? Em muitos casos, o agressor nem sequer é comunicado oficialmente ou as polícias não recebem o aviso para monitorar o cumprimento da medida. O estudo destaca que a medida protetiva acaba sendo apenas um pedaço de papel se não houver uma patrulha ativa para proteger essas mulheres. Casos recentes na Grande São Paulo, como o assassinato de uma mulher dentro do shopping em São Bernardo, que aconteceu há pouco tempo, eu falei aqui no jornal, reforçam essa realidade cruel.
mesmo com 10 boletins de ocorrência registrados. Algumas vítimas não conseguiram escapar da violência, mostrando a urgência de maior integração entre o judiciário e as forças de segurança. Agora vamos falar de um novo projeto de lei. Olha, ele está em análise na Câmara dos Deputados e quer acelerar a concessão de pensão por morte para filhos e dependentes de vítimas de feminicídio. Vamos focar aí nesse assunto um pouco. A proposta estabelece uma prioridade absoluta do INSS e cria um benefício provisório que pode ser liberado imediatamente após o crime, mesmo antes da conclusão do processo criminal. Porque o que acontece? Essas mulheres, às vezes, têm filhos, que elas que tomam conta e tudo mais, são vítimas de feminicídio e esses dependentes ficam desamparados, né? O texto também é rigoroso ao proibir que o autor ou coautor do crime receba, administre ou seja procurador do dinheiro destinado aos filhos. Isso é só o que faltava, né? No mínimo, ele precisa estar preso. Atualmente, as famílias enfrentam uma longa burocracia para provar a situação ao Instituto. Por quê? A mãe faleceu, o pai está preso. Como é que vai ficar essa criança, né? Segundo o autor do projeto, o deputado Pompeu de Matos, a medida é um instrumento civilizatório para proteger crianças que perderam a mãe em circunstâncias violentas. O projeto segue para análise das comissões de Previdência e Constituição e Justiça. Se aprovado, a regra vai valer para casos onde a vítima tinha qualidade de segurada, independente do tempo mínimo de contribuição. Agora vamos falar de um outro caso que envolve morte também, né? Novos desdobramentos na investigação sobre a morte da soldada da PM Gisele Santana reforçam a suspeita de um relacionamento abusivo. Um print de conversa obtido pela família mostra que o marido da vítima, o tenente-coronel Geraldo Neto, afirma ter acesso ao controle total sobre as redes sociais da esposa. Na mensagem, o oficial chegou a repreender um primo da soldado por conversar com ela. A morte ocorreu no dia 18 de fevereiro no apartamento do casal que fica no Brás. O caso, que foi registrado inicialmente como suicídio, agora é investigado como morte suspeita. E olha que essa aí besteira, né? Ela acabando ficando culpada como se ela tivesse se suicidado. Vamos ver e acompanhar essas investigações, né? A perícia encontrou sangue no box do banheiro e o laudo apontou que o disparo foi feito com o cano da arma encostado na cabeça da vítima. A família de Gisele contesta a versão do marido e relata que ela sofria violência psicológica e era proibida de usar maquiagem ou mesmo frequentar a academia sozinha. O tenente-coronel pediu afastamento de suas funções na Polícia Militar e a Polícia Civil avalia pedir exumação do corpo para esclarecer as circunstâncias do crime. Tomara que seja concedido aí para ela ter um julgamento justo, né? O ator José Dumont, muito conhecido, né, de 75 anos, já fez muita novela, muito filme, foi preso nessa terça pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em cumprimento a um mandado de prisão por estupro de vulnerável. Dumont foi localizado na sua casa, no bairro do Flamengo, após a condenação se tornar definitiva na Justiça. O caso teve início lá em 2022, quando o ator foi investigado por levar um menino de apenas 11 anos para dentro do seu apartamento. A denúncia partiu de vizinhos que estranharam a presença constante da criança no imóvel. José Dumont foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão e já foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. E há poucos dias falamos de uma explosão subterrânea em uma via de São Paulo. Na Rua da Consolação, que provocou a abertura aí de uma cratera e segue causando transtornos no trânsito nessa quarta. O incidente ocorreu no sentido Avenida Paulista e afeta a circulação de mais de 20 linhas de ônibus, além de interditar 3 faixas da via. O prefeito Ricardo Nunes responsabilizou a Enel pelo episódio. Tanto quando eu falei aqui no jornal, a gente estava cogitando e conjecturando qual seria o órgão, né, responsável aí. Mas a concessionária de energia nega qualquer falha e afirma que seus cabos estão intactos. A Enel chegou a levantar a hipótese de vazamento de gás, que também foi negado pela Comgás. Enquanto as empresas trocam acusações, sobra para a CT, que mantém aí o bloqueio na região das ruas Matias Aires e Antônio Carlos. Os motoristas que seguem para Paulista devem evitar o trecho, já que o trânsito na região central segue com fortes desvios e lentidão. A gente vai atualizando vocês. Vamos ver com quem que vai ficar a culpa aí desse negócio aí. A cratera tá aí, né? E moradores da Grande São Paulo estão se mobilizando em uma corrente de solidariedade para ajudar as vítimas das fortes chuvas em Minas Gerais.
O estado vizinho enfrenta uma situação de calamidade, especialmente na zona da mata, com mais de 8.000 pessoas desabrigadas e 65 mortes confirmadas. Porque, gente, a gente está nos dias aí sem chuva, mas as consequências dessa chuvarada, desses temporais ficaram, né? Diversos pontos de coleta foram espalhados pela nossa região para arrecadar alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene e roupas. Em Guarulhos, as doações podem ser entregues na Rua Soldado Antônio Martins Oliveira, número 57, na Vila Vendite. Já em São Bernardo do Campo, o ponto de coleta é no Paço Municipal. A iniciativa reúne pessoas que se sensibilizaram com a tragédia e buscam ajudar as famílias que perderam tudo nos deslizamentos. Se você pode ajudar, procure o ponto de arrecadação mais próximo e faça a sua parte. Vamos vir para o Alto Tietê? Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta deixou um morto e 6 feridos na manhã dessa quarta na rodovia Fernão Dias. A colisão aconteceu por volta das 5 da manhã no quilômetro 89, já no trecho de Guarulhos, aí no sentido São Paulo. O ônibus da aviação Santa Cruz bateu fortemente na traseira do caminhão e o motorista do coletivo não resistiu aos ferimentos. Os 6 feridos foram encaminhados ali, atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, mas o estado de saúde ainda não foi divulgado. Por causa do acidente, a pista expressa segue interditada e o trânsito apresenta muita lentidão com reflexos desde o quilômetro 87. A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas que seguem para a capital a terem paciência ou buscarem rotas alternativas. A presidente da Câmara de Arujá, a vereadora professora Cris, anunciou que vai recorrer à ANTT para mudar o contrato de manutenção da rodovia Presidente Dutra. A decisão ocorre após um caso recente de estupro às margens da rodovia, onde a vítima foi abordada em um trecho com mato alto e falta de iluminação. Segundo a vereadora, a concessionária CCR Rio alega que o contrato atual com o governo federal prevê a roçagem do mato apenas uma vez por ano, o que é considerado inviável para a segurança dos pedestres. É lógico, ainda mais que a chuvarada cresce rapidinho o mato, né? A Câmara de Arujá já aprovou uma moção de repúdio e cobra que a limpeza e a troca de lâmpadas nas passarelas sejam constantes. Em nota, a CCR informou que vai antecipar o cronograma e realizar o serviço em todo o perímetro de Arujá ainda nesse mês de março. A presidente da Câmara deve levar a reivindicação para Brasília no dia 18 de março, representando também a Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê. Legal se a CCR conseguir fazer algum acordo ali mesmo com a prefeitura para usar às vezes a roçagem, enquanto não conseguem antecipar, né? Mais um caso de insegurança no centro de Suzano. Um taxista teve as 4 rodas e os pneus do carro furtados na madrugada desta terça na rua Marechal Rondon. Câmeras de segurança registraram a ação de 2 criminosos que levaram as peças a pé. O prejuízo é estimado em R$ 8.000 e o veículo foi encontrado apoiado diretamente no chão. O motorista desabafou sobre a falta de policiamento na região. Em nota, a Prefeitura de Suzano afirmou que a Guarda Civil Municipal realiza patrulhamento diário e que os índices de furtos tiveram queda no último ano, aí, graças ao reforço das equipes. A Polícia Civil já realiza diligências para tentar identificar os autores por meio das imagens. Se você tiver qualquer informação que ajude na recuperação das peças, pode ligar para o Disque Denúncia no 181 ou para o Centro de Operações da GCM no 153. E no próximo bloco, Expo RH 2026 da NA. E mais, Suzano vai receber um curso gratuito de gestão de carreira para profissionais da cultura. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura.
É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. O Centro Universitário ENIAC realizou ontem e está dando continuidade hoje a Expo RH 2026. Ela está no finalzinho, acontecendo aqui enquanto a gente assiste o jornal. O evento reúne profissionais e especialistas para discutir o papel dos recursos humanos como protagonista na transformação das empresas. Com o tema Gestão de Pessoas é Estratégia, o encontro aborda desafios reais e as principais tendências no mercado de trabalho. Herrera esteve lá e conversou com alguns participantes. Vamos conferir. Amigos da Rede Alto Tietê, aqui com o Renato, coordenador, professor da Escola de Gestão e Negócios. Renato, fala um pouco da Expo RH ENIAC 2026, a importância dessas palestras aqui hoje no auditório do ENIAC. Bom, nós estamos aqui na nossa terceira edição da Expo RH ENIAC. A nossa ideia aqui é envolver cada vez mais a questão do mercado de trabalho com a academia, ter essa integração, não só para os nossos alunos, mas trazer também essa experiência para empresários, e quem atua na área de RH, não só em Guarulhos, mas todo o Alto Tietê e Grande São Paulo. E como faz, Muita gente, a gente vê um auditório lotado hoje, A gente tem hoje, a palestra hoje e amanhã. Quem quiser, tá vindo aqui no ENIAC, para aprender e também conhecer mais, como é que faz? Só acessar o site eniac.edu.br/expo-RH. Lá tem toda a informação, todo o cronograma do evento, você pode escrever diretamente lá. Aqui com um grande conhecido da casa, Cláudio Luve, um grande prazer estar ao lado desse grande homem que está aqui. Cláudio, primeiramente, prazer estar falando com você. E como organizador aqui da Expo RH ENIAC 2026, a terceira edição, queria que você falasse um pouquinho, fizesse um resumo do que vai ser esses 2 dias aqui no auditório do ENIAC. Para mim, primeiro, é um prazer estar aqui, podemos conversar com o pessoal aqui da Rede Alto Tietê, que é uma grande emissora, a emissora da família, Bom, e falar aqui do evento é uma honra. É um prazer imenso. Estamos aqui na terceira edição, eu estou desde a primeira, E poder falar de RH, de pessoas. Trouxemos aqui grandes executivos, além de alunos, vai estar presente aqui executivos, diretores, CEOs de empresas. Então você poder receber essas pessoas, falar de pessoas para pessoas, não tem preço, Cláudio. Então assim, é uma grande honra e que vem aí a 4ª, 5ª, 6ª edição. E como a gente pode fazer, Cláudio? Por exemplo, a gente vê hoje a arrecadação de alimentos muito boa, A gente está vendo aqui atrás da gente, onde a gente está fazendo a entrevista, um auditório completamente cheio, lotado e com grandes nomes palestrando aqui, O que o pessoal que quer conhecer, saber um pouquinho mais, como eles podem procurar, e saber o que aconteceu hoje e amanhã, nessa quarta-feira também aqui no ENIAC? É verdade. Bom, primeiro que além do evento que eu acabei de falar, de falar de pessoas para pessoas, mas também tem uma ação social, onde as pessoas estão trazendo alimentos, Cláudio? Porque a gente tem que pensar também em contribuir, ajudar,
Porque eles estão falando no final de pessoas, de relações. E também a gente pode também se unir para ajudar pessoas, ajudar instituições que precisam, né? Bom, e para encontrar aqui, é só entrar lá nas redes sociais do ENIAC, né? Do Centro Universitário ENIAC, que lá está sendo postado, né? As informações. O evento é hoje, dia 3 e dia 4, né? Então, é só vir aqui, pessoal, traga um quilo de alimento, que amanhã tem mais aqui. Almada, queria que você falasse um pouquinho do evento, né? E também do que é o ENIAC Ventures. Bom, a ENIAC Ventures, primeiro falando especificamente onde estou como CEO, ela é um fundo de investimento com o objetivo que a gente captou junto a empresas e empresários de Guarulhos para incentivar e ajudar as startups, que são empresas de tecnologia, a trazer solução para os problemas e as dores que existem na região de Guarulhos e do Alto Tietê. Essa que é a Ventures. Legal. E esse evento aqui pro ENIAC, né? A terceira edição, né? Em 2026. O que você pode falar um pouco, né, da Expo RH? Olha, o Abílio Diniz, o velho Abílio Diniz falava que uma empresa são duas coisas. Seja um carrinho de pipoca ou uma multinacional, são apenas duas coisas: gente, processo e gente. Então, um evento que trata sobre gente, RH, onde está se discutindo ali, a gente está agora num painel onde estão se discutindo questões sobre pejotização, questões sobre cultura, questões sobre NR01, né? É fundamental que a sociedade, não só o mundo corporativo, mas o poder público, a sociedade civil organizada, discutam esses temas para que, a partir daquilo que se conhece, se adquire conhecimento, você tenha uma melhor fundamentação e uma melhor prática para a gestão das pessoas. Acho que essa é o nosso objetivo aqui. Professor, queria que você explicasse só um pouquinho, né, da sua função aqui no ENIAC, né, que parceiro, a Rede Alto Tietê, parceira aqui da palestra hoje da Expo RH. Fala um pouquinho quem é o Mauro e a sua função aqui no ENIAC. Ok, prazer estar conversando com vocês. Sou o professor Mauro, sou responsável pela empregabilidade dos nossos alunos, né? Eu cuido da agência de emprego aqui do ENIAC e a nossa função é fazer com cada vez mais essa conexão, né, da universidade, do mundo corporativo com a academia. Legal. E assim, professor, muitas palestras, né, aqui hoje no auditório do ENIAC. Queria que você falasse um pouquinho, né, o que os alunos podem tirar de lição dessas palestras de hoje. É super importante estar em contato com os palestrantes, pessoas que são de RH, trazendo dicas, sugestões, trazendo a situação real da nossa cidade e mostrando como fazer para poder se adequar cada vez mais às realidades das empresas e conseguir com isso ter sucesso na sua carreira. E fique atento aos próximos eventos pelo site da instituição. A Rede Alto Tietê sempre apoiando a ENIAC, que é super parceira da TV. Ainda pela cidade de Guarulhos, a Prefeitura deu início ontem a uma nova edição do programa Prepara. A iniciativa é voltada para orientar os servidores municipais que estão perto da aposentadoria. Ao todo, 86 funcionários estão inscritos para as duas turmas que acontecem no auditório Adamastor. O curso conta com 16 aulas presenciais e aborda temas essenciais para essa nova fase da vida, como planejamento financeiro, saúde emocional, empreendedorismo e dúvidas previdenciárias, porque as pessoas aposentam, às vezes não sabem direito o que fazer, como proceder. Então, segundo o Departamento de Gestão de Pessoas, o objetivo é auxiliar os servidores na construção de novos projetos de vida e reduzir o impacto na mudança de rotina após décadas de serviço público. Durante a abertura, participantes compartilharam planos que vão desde consultorias em paisagismo até o desejo de dedicar mais tempo à família. O programa reforça o compromisso da administração em valorizar o funcionalismo até o momento do desligamento. E a equipe de Para Taekwondo do SESI Suzano brilhou no Rio de Janeiro nesse final de semana durante o Grande Slam. O time conquistou 3 medalhas e reforçou a força da nossa região na modalidade. O grande destaque foi a atleta Maria Luísa Leite, que garantiu medalha de prata e segurou uma vaga para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano. Que legal, né? Além da prata, o time de Suzano celebrou 2 medalhas de bronze com as atletas Ana Jennifer e Vitória Inajá, ambas de apenas 16 anos. Os resultados mostram o trabalho de base que é feito pelo SESI no município, preparando jovens talentos para o alto rendimento.
Em entrevista, Maria Luísa afirmou que a conquista é fruto de muita dedicação e da estrutura oferecida em Suzano. Agora o foco da equipe se volta para a preparação do PAN, onde a atleta vai carregar a bandeira brasileira e o nome da nossa cidade. Que orgulho aí para a região do Alto Tietê, né? Falando em Suzano, Suzano vai receber em abril o curso gratuito de gestão de carreiras para profissionais da cultura por meio do programa estadual CUT SP Pro. A capacitação é voltada para artistas, produtores e designers autônomos que buscam se profissionalizar em áreas como marketing pessoal e organização jurídica. É isso aí, tem até organização jurídica. As aulas vão acontecer no Centro Cultural Morricone, sempre às segundas e quartas. Os interessados devem ficar atentos ao prazo, pois as inscrições seguem abertas apenas até o próximo domingo, dia 8 de março, pelo site oficial do programa. O secretário de Cultura, José Luiz Spitt, destacou que a iniciativa é fundamental para dar ferramenta real ao talento da cidade, fortalecendo o mercado criativo local. Ao final da formação, os alunos receberão certificado de conclusão. Vale muito a pena, hein? Ainda para os suzanenses, vamos falar mais um pouquinho da cidade? A Prefeitura firmou com a Komatsu do Brasil a primeira parceria do Programa de Cadeia Produtiva Local, a famosa CPL. O objetivo é garantir que os fornecedores da própria cidade tenham prioridade e maior participação na fabricação das máquinas pesadas da companhia. O acordo foi alinhado nesta terça entre o prefeito Pedro Ishi e a diretoria da empresa. A expectativa é de que até 20 metalúrgicas da cidade sejam beneficiadas com essa integração. Além disso, a Prefeitura vai oferecer cursos de qualificação específicos para que os moradores de Suzano possam preencher as vagas que serão geradas tanto na Komatsu quanto nas empresas fornecedoras. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, essa é uma estratégia prioritária para fortalecer a economia local e garantir que a produção da cidade atenda às demandas das grandes indústrias instaladas aqui na região. Vamos mudar de assunto, no seu jornal não pode faltar previsão do tempo, né? Na cidade de Mogi, a quinta inicia nublada e com tempo fresco. No decorrer do dia, as temperaturas tendem a subir. Temos mínima de 16 graus e máxima de 28. Em Salesópolis, o cenário se mantém com previsão de chuva no período da tarde e mínima de 16 graus e máxima de 27 graus. E no Modo Economia de hoje, Marcos Diniz traz uma análise sobre as compras por impulso de produtos que estão na moda. Você, eu garanto que já comprou aí algum produtinho da moda, né? Olha só, se o Marcos Diniz está por aqui é porque está no ar o Modo Economia. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, prazer mais uma vez. Hoje o Marcos Diniz vai falar de uma coisa que a gente... todo mundo já fez ao longo da vida, comprar ali nas modinhas, por impulso, ver o que está em evidência, acabar assim achando muito necessário, né, e comprar. Um exemplo disso é aqueles bonequinhos Labubu que estão na moda, né? E isso atrapalha muito as pessoas porque você começa a ver tanto na rede social e aí isso vai deixando você com cada vez mais vontade de comprar. E a tecnologia hoje, qualquer coisa que você pesquisa, parece que está te perseguindo, né? E aí você acha que você tem que comprar, e somente te convence que você tem que comprar. Aí você acaba... Os algoritmos que a gente fala, né? A gente para um pouquinho, uns instantes para ver um anúncio, aí começa a vir uma enxurrada e parece que aquilo está muito em evidência, muito na moda e assim, algo que não tinha necessidade nenhuma na sua vida, na verdade, e não tem aquele valor realmente de preço, aquele valor agregado, né? Exato, algumas coisas tem até itens colecionáveis, mas como você falou, esse Labubu é um boneco ali, ele não é barato ainda, né? Não. Então, a gente citou o Labubu, que por conta dele estar em alta, mas isso a gente pode levar para vários itens, roupa, acessório, que hoje você vê na rede social e você já quer comprar, e você já vai pesquisar, e aí, como eu falei, depois isso começa a aparecer tanto, somente te convence de que você tem que comprar. Só que isso não seria um problema se fosse em um único item, né? Sim. Isso começa a acontecer várias vezes, começa a atrapalhar o orçamento. A gente já comentou aqui de pessoas que fazem apostas ou que fazem joguinhos, tudo, que gastam, que isso assim, compromete o orçamento. Mas esses itens colecionáveis ou que, assim, de repente a gente precisa muito, isso também pode comprometer o orçamento? Pode, porque gera aquele FOMO, né, de você querer fazer parte de alguma coisa, né, ou um grupo, um senso de pertencimento a alguma coisa, né.
Ou às vezes um item colecionável, até algum tipo de status de repente. Então aí muitas vezes as pessoas acabam comprando e justificando por isso. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que se você está percebendo que você está fazendo muita compra de impulso, é criar uma listinha de desejos ali. Então ali você coloca coisas que você realmente quer, para na hora que você realmente puder comprar, você ir lá e fazer uma compra consciente. Então, isso não te isenta. Se eu gostaria de comprar alguma dessas coisas, eu posso. Mas, assim, junta tudo, então, nessa lista, né, de desejo e vê aquele que você quer mais e foca naquele. Porque, assim, aí a pessoa vai fazer parte, vai ter uma diversão, né? Vai poder usar o dinheiro, o trabalho para uma diversão, para um item de divertimento, mas sem comprometer tudo, né? Exato, é aquilo que a gente sempre fala, tem que ter as metas de curto, médio e longo prazo, mas tem que ter essa listinha de desejos pro agora. Senão a gente fica só pensando muito lá na frente, então tem que ter um equilíbrio nisso. E essa lista de desejos faz você viver o agora, de você comprar coisas que você quer agora. Só que tem que tomar cuidado porque hoje, se você às vezes está à noite mexendo em algum aplicativo de compra, hoje o TikTok também, agora tem o TikTok Shop, sem você perceber, você está consumindo. Hoje está muito fácil comprar. Com poucos cliques, se o cartão está cadastrado no celular, você já vai e compra, isso no gerador de pagamento. Por no gerador de pagamento, você só percebe quando vem a fatura. Nossa. Que é onde vira uma dor de cabeça. Agora, quando você tem a lista de desejos, você tem clareza do que é importante para você, e tem a lista de desejos, o que você tem que começar a fazer eu quero, beleza, eu posso comprar, então às vezes você tem acesso a crédito, que é uma das coisas que mais atrapalham as pessoas, acesso a crédito. Em terceiro, eu consigo pagar? Você olhar se você consegue. E aí, o que você pode fazer é o quê? Exercitar a regra dos 3 dias. Esperar 3 dias, ou se você esperar 24 horas, já vai fazer bastante diferença. Aquela urgência, aquela necessidade que você está sentindo de ter aquela dopamina da compra, vai passar e você vai conseguir olhar com mais calma e avaliar na sua lista de desejos se faz sentido comprar ou não. Para finalizar, uma dica para quem já comprometeu muito do seu salário, dos seus rendimentos e fez compras aí desnecessárias, né? A pessoa pode fazer aquele desapego, igual anuncia no OLX, Enjoei, essas coisas, porque já está com os itens comprados, não seguiu suas dicas, e já está com os itens comprados, e olhou e falou, poxa, o que eu faço com isso aqui? Então, compensa uma revenda aí? Com certeza. Então, olhar o que tem de excesso, fazer um bazar, grupos, ou até na própria casa ali, na garagem, funciona super bem. E com certeza vai vender rápido. E aí, entrando esse dinheiro, não vai sair comprando de impulso, né? Olha lá o que você realmente quer, guarda um pouquinho, e aí você vai e compra. Você vai ver que quando você compra de uma forma mais consciente, é muito mais saudável, muito mais prazeroso de fazer. Mas se a pessoa chegou ao ponto aí de fazer a feirinha para revender as coisas, ela já vai ter aprendido a lição, né? Aí já é um ponto de atenção para ela evitar repetir de novo. Porque você não pode esvaziar, tirar e encher de novo. Isso, com certeza. Marcos Vinícius, olha, temas muito atuais aí que refletem na vida aí do consumidor e na nossa vida também, né? Semana que vem você está de volta aí com mais um tema que vai pegar no bolso do pessoal, né? Uma dica que vai complementar isso que a gente falou. Aplicativos para poder realmente ajudar as pessoas a controlarem melhor o dinheiro nas próximas semanas aí. Vamos deixar o spoiler aí para a próxima semana, então. Esse foi o Moda Economia com Marcos Vinícius. E no próximo bloco tem novidade para o público geek da região. E mais, a mostra Lugar de Mulher é no cinema, em Suzano. Fica aí que voltamos já já. Já pensou em andar de carro novo sem precisar comprar? Aqui na Vigorito por assinatura, isso é mais do que possível. E dá só uma olhadinha nesses carros. Onix Plus 1.0 Turbo automático 2026, banco semi-couro com rodas de liga leve e flex,
você encontra versões a partir de R$ 2.556 a mensalidade. Onix LTZ hatch 1.0 turbo automático 2026, rodas de liga leve e banco semicouro, com versões a partir de R$ 2.486 a mensalidade. Agora, se você prefere um carro elétrico, olha só essa novidade aqui, essa Spark 2026, um carro com tecnologia avançada e a pronta entrega, tá? Quer saber o preço da mensalidade? Corre para Vigorito por assinatura. E na Vigorito por assinatura você não se preocupa com IPVA, manutenção e nem seguro, tá tudo incluso na mensalidade. A sua única preocupação é dirigir um carro novo, então não perde tempo, vem pra cá. A Prefeitura de Arujá inaugurou nesta quarta, às 3 da tarde, a nova sede da farmácia de alto custo. O equipamento passa a funcionar na Rua Ademar de Barros, número 42, no centro, num espaço ampliado que vai garantir mais conforto e agilidade aos munícipes. Anteriormente, o serviço funcionava dentro da UBS do Jardim Fazenda Rincão. Com a mudança, a unidade passa a compartilhar o prédio com o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, permitindo que os pacientes em tratamento de doenças infecto-contagiosas recebam orientação e medicamento no mesmo local com total discrição. Isso é muito bom. Vale lembrar que Arujá foi a primeira cidade da região a descentralizar esse atendimento, evitando que o morador precise viajar até Mogi das Cruzes ou Guarulhos para retirar seus remédios. Atualmente, são realizados por volta de 1.700 atendimentos por mês para pacientes com Alzheimer, Parkinson e outras doenças graves. O horário de funcionamento é das 7 da manhã até as 4h30 da tarde. Vamos mudar de assunto e falar do público geek e nerd do Alto Tietê, que já tem um encontro marcado. A Prefeitura de Guararema confirmou a segunda edição do Guararema Pop Fest, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de março no Parque Deoclésia. Após reunir 4.000 pessoas no ano passado, o evento retorna com programação ampliada e entrada gratuita. Durante os 2 dias de festival, o público poderá conferir concursos de cosplay, arena de games, exposições temáticas e atrações sobre o universo dos quadrinhos e animes. Uma das novidades deste ano é a sala de escape room. É muito famosa. Essas salas tem muito em São Paulo, viu? Os participantes eles precisam resolver enigmas para sair de um cenário imersivo, geralmente tem o tempo de 1 hora, enfim, é diferente dos filmes que as pessoas morrem no final, né? A programação completa com os horários será divulgada em breve nos canais oficiais da Prefeitura, mas a promessa é de um final de semana repleto de cultura pop e entretenimento para toda a família. Eu vou ir. E começa nessa quarta em Suzana a mostra Lugar de Mulher é no Cinema. A programação faz parte das comemorações do Mês da Mulher e traz produções dirigidas e realizadas exclusivamente por elas. As sessões são gratuitas e acontecem sempre às 7 da noite no Centro Cultural Morricone. Não tem desculpa, hein? Saiu do trabalho e vai lá assistir. A estreia de hoje ficou por conta do filme Está Acontecendo, Onde a Terra Me Escreve, da diretora Tabata Vecchio, que mostra a trajetória de 4 artistas suzanenses. Até o dia 25 de março, o público poderá conferir curtas, documentários e até animações em stop motion que abordam temas como resistência, maternidade e identidade. O secretário de Cultura reforçou que a mostra é uma forma de dar visibilidade ao cinema independente e ao protagonismo feminino nas telas. O Centro Cultural Morricone fica na Benjamin Constant, no centro, e tem capacidade para quase 100 pessoas. E depois dessa notícia muito legal, a gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês e a representação desse jornal é cedinho, às 7h30 da manhã. Sempre no nosso portal, a gente fala tudo que está aqui acontecendo, está lá no portal para você conferir, inclusive a TV passando ao vivo. Olha, está nos últimos dias da promoção do Mês das Mulheres, em parceria com a Padaria Santa Helena e a Clínica de Estética Essenza. Não deixe de participar e conferir aí, ganhar muita coisa boa para passar o Dia das Mulheres aí bem legal assim, com a mulher que você ama ou se presentear também, né? Até amanhã.